Inicialmente, eu quero aqui registrar a alegria, a satisfação de estar participando deste projeto que, na minha opinião, é de fundamental importância para o PMDB e para a história política brasileira. Eu presido a Fundação Ulisses Guimarães e tenho contactado estado por estado do Brasil, buscando elementos para ter um banco da história do nosso partido, um banco de imagens, um banco de discursos, um banco de fotografias, enfim, eu quero ter um grande banco de dados do nosso partido. E devo dizer que, infelizmente, nós não tivemos a responsabilidade de, no curso do tempo, ir guardando e coletando e deixando para que as gerações que nos sucederem possam também conhecer, vir beber a sabedoria da história do nosso partido. Portanto, eu quero fazer um registro. Este programa do PMDB Memória do Rio Grande do Sul, ele tem nome e sobrenome. As coisas não nascem ao acaso, não caem do céu, elas precisam labor, precisam trabalho, precisam dedicação, precisa alguém que vá à frente conduzindo a ideia. E aqui no Rio Grande do Sul, estamos gravando em Porto Alegre, aqui no Rio Grande do Sul, este programa tem nome e sobrenome, eu dizia. E quero fazer justiça a duas pessoas que têm dedicado o seu dia a dia a construir esse projeto, que são os companheiros, o Brasil e a Beatriz. Eu não sei qual dos dois, não coloquei a Beatriz na frente, eu normalmente coloco as mulheres à frente, mas é porque eu sei que o companheiro Brasil teve a missão de coordenar, de iniciar esse processo, e a Beatriz faz com ele uma dupla excepcional. Portanto, por uma questão de justiça, eu queria fazer esse registro, e daqui não sei quanto tempo mais, daqui 10 anos, 20 anos, 100 anos, 200 anos, quando se for ver como é que era esse partido, MDB, PMDB, tem que ficar o registro de que, neste momento, que eu tenho à minha disposição tudo que o partido tem de memória no Brasil, eu posso dizer que aqui no Rio Grande do Sul é onde nós temos o maior banco, o maior manancial, fruto desse trabalho absolutamente idealístico, sem nenhum tipo de outra contraprestação que não seja o reconhecimento de parte da sociedade, especialmente dos PMDBistas, por parte do Brasil, quero repetir, da Beatriz. Portanto, esse registro é fundamental. Bem, mas eu tenho que falar um pouco sobre a história, a minha visão da história do MDB e do PMDB. Eu sou daqueles que ajudaram a fundar o partido. Lá no meu município, lá em Canela, à época o meu município era Canela, foi lá que eu nasci, então eu era líder estudantil. Havia me formado no curso de contabilidade, e isto em 1965, e tinha tido como paraninfo nada mais, nada menos que um deputado brilhante do antigo PTB, e que estava na missão de criar um novo partido que se chamava Jovem Deputado Pedro Simão. Pedro Simão, pela sua capacidade, pela sua qualificação, pela liderança que já expressava naquela época, 1965, Canela é muito próximo de Caxias do Sul, e Canela estava na base do deputado estadual Pedro Simão. E meu pai, líder sindical, ele era do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria de Papel e Celulose. Eu nasci nas dependências de uma casa que era de uma fábrica de papel e celulose lá em Canela. Essa fábrica, por curiosidade apenas, ela era, à época, o seu controle acionário era do Dr. Hildo Meneghetti. Apenas para que vocês registrem, Hildo Meneghetti foi governador do Rio Grande do Sul, e pelo PSD, pelo partido que era o oposto radical ao PTB, sob o ponto de vista político no Rio Grande do Sul, em que pese o Getúlio Vargas, que foi gênio indiscutivelmente, ele havia, por um lado, criado o PTB, que era o partido do meu pai, e pelo outro, ele havia criado o PSD. Ele trabalhava com as duas mãos, trabalhava com os trabalhadores, os segmentos mais necessitados pelo PTB,
E pelo PSD ele trabalhava com a oligarquia do campo e o início da oligarquia industrial de então. Esse registro é importante, por quê? Porque o meu pai, trabalhador, líder sindical, era PTB. Então, Getúlio Vargas era o seu líder principal, e depois já o Brizola. Brizola, então, pela passagem no governo do estado do Rio Grande do Sul, no PTB, isso nós estamos falando de 59, 63, se a memória não me trai, e Brizola havia se firmado com uma liderança muito importante, e meu pai, naturalmente, tinha havido a Revolução, 64, instalada a ditadura militar, meu pai, naturalmente, inscrito nos grupos de 11 do Brizola. E eu, menino, jovem, estudante, líder estudantil, tinha sido presidente, tinha sido presidente da União dos Estudantes lá em Canela. E o Simão vem, então, para a nossa formatura no curso de contabilidade, e eu, orador da turma, e ele paraninfo. E, naturalmente, se estabeleceu da minha parte a alegria de poder estar próximo, poder confraternizar, poder me aproximar de uma liderança política tão importante quanto, na época, o deputado estadual Pedro Simão. E surgiu uma simpatia recíproca e eu guardei a figura. Passou um tempo, meses, e o Simão está em Canela. Ele, Simão, à época, se não me falha a memória, ele acho que era secretário-geral do partido. Ou estava na função, fazendo como que se secretário tivesse que ser, para criar um novo partido. Tinha havido a extinção dos partidos por ato institucional da ditadura, e havia sido aberto o prazo para se poder ter 2 partidos. A Arena, que era o Partido de Sustentação da Ditadura Militar, e o MDB, Movimento Democrático Brasileiro. Nós, do MDB, fazíamos então a contraposição à ditadura. Eu, líder estudantil, não preciso dizer, eu não era afiliado ao partido político, porque, naturalmente, eu tinha uma tendência bem para a esquerda, né? Nós, estudante, primeira coisa, a gente tinha e tem sempre a vocação de querer transformar o mundo. E a transformação radical, para quem era filho de trabalhador, filho de operário, naturalmente, para mim, interessava era dividir o capital. Portanto, eu era literalmente comunista, pensando que nós poderíamos, sim, através da luta armada, através de um movimento de insurreição, mudar o padrão da vida em sociedade. É claro que havia lido Marx, conhecia bastante do Capital, então procurava já nas minhas ações políticas, sem filiação partidária, mas nas minhas ações políticas como líder estudantil, atuar no processo de transformação da vida em sociedade. Aí surge Pedro Simão, que eu havia admirado muito, e o meu pai vai para a reunião que tinha sido chamado pelo João Felipe Borer, que era o presidente do PTB e forçosamente seria o presidente do novo partido, que então vinha o MDB. E eu fui na reunião na casa do João Felipe Borer, eu e meu pai, eu acompanhando meu pai, e nesta reunião, isto foi no dia... Era maio ou junho, depois da minha filiação e o registro no tribunal, ele acaba tendo uma data, 23 de junho de 1966. Esse é o registro que está no Tribunal Regional Eleitoral, mas eu já como secretário-geral do partido. Houve reunião preliminar, houve uma reunião anterior que o Simão foi, depois ele foi em outra reunião e, por fim, a filiação no MDB. Então, o meu primeiro partido não foi o PTB, foi o MDB. Eu não tinha filiação no PTB. Por quê? Porque eu estava mais para o lado do Partido Comunista, que à época atuava na clandestinidade. Nós não tínhamos a possibilidade de ter filiação partidária. Os estudantes, de um modo geral, as lideranças estudantis, tinham um compromisso mais à esquerda. Era um momento que nós trabalhávamos com a utopia da Revolução Armada. Aí nós tínhamos o exemplo de Cuba. Cuba é de 1959, a Revolução Cubana, né? Então, em 59 nós tínhamos visto o Fidel, o Guevara, alguns jovens tendo tomado uma república. Claro que isso começou a
imantar a cabeça da juventude em toda a América Latina, e aqui no Brasil não era diferente, e no Rio Grande do Sul especialmente, onde a gente falava muito política, discutia política, discursos homéricos. Então, eu estava mais para o lado de um movimento armado que pudesse fazer uma reversão rápida na ordem política. Por que o movimento armado? Pela rapidez com que as coisas poderiam acontecer. Unicamente por isso. Aí comecei o convívio partidário no MDB, 1966, e dali então começamos, a teoria do Simon era um pouco diferente. O Brizola era mais incendiário, ele pensava realmente que a luta armada poderia trazer a solução mais rápida, que era, em princípio, a corrente na qual eu estava perfilado. Mas comecei a conversar com o Simon, e o Simon tinha uma teoria diferente. O Simon achava que se poderia fazer essa transformação através das instituições, mudando as leis, mudando a Constituição, mudando a prática política. E eu devo confessar que eu fui seduzido por esta forma, que não era tão rápida quanto eu queria, mas em contrapartida ela se alinhava ao plano institucional. Quer dizer, eu tinha cobertura da lei, eu estava fazendo algo que eu podia fazer à luz do dia e não seria preso, não iria para a cadeia. Bem, assim, um episódio que antecede a isso, que é importante, foi quando eu servi o Exército. Eu servi o Exército em 1964. Não vamos esquecer que 31 de março de 64 foi o dia em que os militares resolveram proclamar oficialmente a existência do golpe militar e a tomada do poder, do ponto de vista revolucionário, segundo era o argumento de então. E eu estava no Exército, no 19º Regimento de Infantaria em São Leopoldo. Naquela noite, do dia 31 de março para 1º de abril, 2 de abril, 3 de abril, eles começaram a procurar, afinal, quem é que pode ser ameaça ao movimento. Eu, líder estudantil, com essa tendência que eu falei, e estando no Exército, naturalmente que imediatamente eu fui chamado a comparecer na cela que tinha no quartel. Quer dizer, fui preso imediatamente no quartel em razão da minha militância estudantil, minhas posições políticas. Mas logo depois, devo bem da verdade, logo depois fizeram uma triagem, viram que o meu pai, em que pese fosse ele alguém muito chegado às ideias do Brizola, mas ele era um sujeito que era um sujeito reto, não havia registro. Eu sabiam das minhas ideias, mas também não havia registro nenhum. Acabei sendo liberado, cumpri meu tempo militar, até poderia ter continuado no Exército, não fiquei, até porque um capitão que gostava muito de mim disse: não, você vai embora, não deve ficar aqui, você tem que, vá cuidar das suas ideias políticas lá fora. Aí ele enxergou que eu não enxergava, eu nunca imaginava naquela época que eu iria fazer a carreira política que fiz, porque eu tinha minhas ideias políticas com o movimento da ditadura e essa opção de ir pelo meio institucional. Eu não pensei que eu iria ter uma militância política tão séria como eu acabei tendo e tenho até hoje, porque eu achava que o tempo era muito demorado. Eu estava mais, ou vamos fazer logo, isso é uma questão de personalidade, ou vamos fazer logo, então... Bem, estou ainda em Canela, saio de Canela, 1967, e fui para Tramandaí. Chego em Tramandaí em 67. Tramandaí, eu não ingresso imediatamente no processo político, mas acompanho o processo político, acompanho o movimento das nossas lideranças políticas estaduais e nacionais. Acompanhei com muita atenção as prisões que nós tivemos, os discursos inflamados que importaram em cassação, o movimento para que nós pudéssemos vir a ter um pouco mais de liberdade política. E aqui no Rio Grande do Sul, esse processo foi sempre liderado pelo senador Pedro Simon, hoje senador, mas então deputado estadual. E o Simon, ele saiu de deputado estadual direto ele foi para o Senado da República, passando pelo governo do estado do Rio Grande do Sul. Aliás, com relação ao governo do Pedro Simon, nós temos, assim, eu falo isso rapidamente, nós temos que, eu
a minha volta objetiva à militância política aconteceu em 82, quando o Simão lembra do guri aquele que lá atrás ele tinha deixado de livrinho debaixo do braço, secretário-geral do partido lá em Canela. Eu então estava em Tramandaí e o Simão, numa passada por lá, eu naturalmente fui conversar com ele, identificado, e ele me chama para ajudar na coordenação da sua campanha. Apenas para lembrar, a campanha do Simão de 82 é a campanha que o Simão perde para o Jair Soares por um número de votos inferior ao número de urnas existente no Rio Grande do Sul, naquela eleição. E eu chamo a atenção disso porque naquela época era aquele voto com a folha, vocês lembram? Um voto que a gente marcava um X lá nos candidatos e tal. E eu não estava, no período 67, 82, eu não estava diretamente nas campanhas, mas eu estava ajudando no processo eleitoral. Eu fui mesário, eu fui presidente de mesa de apuração e tal, como alguém que se dispunha a ajudar, né? E eu sei que numa mesa, se não tiver uma fiscalização muito grande, dá para, não é roubar, quero deixar claro, mas da disputa política que ali se estabelece, o X fora do quadradinho, ou o X que está lá na frente do nome, enfim, a interpretação do voto, se não tem uma fiscalização objetiva, numa urna de 300 votos, dá para mudar 3 votos, facilmente. 3 votos, ou anula, ou muda de uma posição para outra, se não tem uma fiscalização dura. Pois bem, na eleição de 82 de Simão, o Jair Soares, hoje está aposentado, foi governador, ele ganhou aquela eleição, o Jair havia aberto uma vantagem e o nosso pessoal esmoreceu, ficou constrangido, perdemos e relaxou a fiscalização. Para completar a dose, o próprio líder, o senador Pedro Simão, durante o processo de apuração, vai para a Rainha do Mar e se confessa como derrotado. O nosso pessoal sai da fiscalização e nós perdemos a eleição por um número menor do que o número de urnas. Isso eu quero deixar claro porque essa eleição nós não perdemos, nós tínhamos ganho. Tenho certeza absoluta que tínhamos ganho. Na apuração nós perdemos a eleição. Isso significa dizer que a gente não pode relaxar jamais. Porque eu vou dar um exemplo depois da minha eleição de prefeito, em que a coisa era mais ou menos parecida, mas eu fiquei firme lá. E depois eu entro nesse episódio. Bem, mas isso é 82. Aí então tem 66, 23 de junho de 66, o registro da minha filiação como secretário-geral, e 82 o meu retorno. Lá em Tramandaí, para mim retornar, esse negócio de política é normal. Vocês não se preocupem quando tem alguém no partido que procura cotovelar, né? Não deixar a gente entrar. Lá, para mim poder entrar no partido, assinar ficha, não teve nenhum problema. Mas para tentar ter um pouco de influência, eu tive que organizar uma renúncia coletiva do diretório, porque tinha um sujeito, e é meu amigo, respeito ele, nós tínhamos problemas políticos, portanto não vou nominar agora aqui, mas tinha um sujeito que pensava que era o dono do partido. Eu tive que organizar uma renúncia de todo o diretório, fazer uma eleição nova, e aí então eu acabei sendo secretário-geral do partido lá, nessa nova configuração. Porque ele tinha sido candidato a prefeito, queria ser candidato a prefeito, pensou que era o dono do partido, não podia entrar ninguém que pudesse fazer sombra. Bem, isso era 82. De 82 em diante, então eu comecei a ter militância objetiva. 86, voltei a ajudar a coordenação de campanha do senador Simão, naquela que ele ganhou para governador do estado do Rio Grande do Sul. Eu continuava em Tramandaí, empresário, advogado, mas já então o sangue político começou a crescer, que não tinha... E lá, na minha cidade, um sujeito que era prefeito, eu vou evitar o nome que não interessa muito, mas o sujeito era um desmando total, tinha 3 rádios que ele tinha colocado, 2 jornais, mantinha currais eleitorais com dinheiro da prefeitura, era imbatível, cara. E eu tive que procurar, eu era já dirigente do partido, vem cá, quem é que vai enfrentar esse sujeito aí? E começando porque não estava na minha cabeça eu ser prefeito. Eu tinha um sonho de ser deputado, mas não pensava em ser prefeito. Procurei quem pudesse enfrentar o sujeito, não encontrei. Aí
resolvi conversar com o governador Simão. Isso nós estamos falando que é 1988. Aí fui falar com o meu governador, ajudei a eleger, tinha sido ajudado na coordenação da sua campanha e tal. Perguntei, e o fulano não dá, e o Beltrano não dá, e o ciclano não dá, e ele deixou eu ir perguntando. Daqui a pouco ele pergunta para mim, vem cá, e por que tu não encara isso? Eu digo, mas eu eu não quero agora ter mandato, eu vou ajudar, não, mas não estou afim de ter mandato agora. Eu disse, não, mas acho que tu pensa bem, que eu acho que tu não vai achar outro. E tal. Aí eu já começou. Bem, resumo da ópera, virei candidato e acabei me elegendo prefeito pelo PMDB. Na época nós já éramos PMDB. Aqui tenho apenas para o registro, não podemos omitir. Nós temos que pensar no segundo documento do partido, que é de 1980, em que nós acabamos vindo por o governo, o governo militar, de forma inteligente, como o MDB vinha crescendo vertiginosamente, quer dizer, subindo muito, o governo resolveu colocar um freio e liberou a abertura partidária, e mais do que isso, porque nós vínhamos com bipartidarismo, né? MDB e Arena, MDB e Arena. Liberou, nós podendo criar outros partidos, contanto que tivesse um P na frente. Esse P tinha só um único objetivo, era nos desestruturar. Lembram vocês que eleito foi Tancredo Neves, mas o presidente José Sarney se tornou presidente como vice-presidente. Eu sou prefeito, portanto, no primeiro momento de abertura democrática, que é marcada em 85 com a eleição indireta do nosso Tancredo Neves. Morre o Tancredo ali, o presidente Sarney se elege presidente. Nós, do Rio Grande do Sul, tínhamos como ministro da Agricultura o então senador já Pedro Simão, foi chamado para ministro da Agricultura. E eu inicio o meu período de prefeito em 1989. Quem é que eu encontro no governo do Rio Grande do Sul? Pedro Simão. Pedro Simão, governador, eu tive 2 anos de prefeito com Pedro Simão, 2 anos de prefeito com Alceu Colares. Que não vou entrar no mérito da administrativa, acho que fui um bom prefeito, que saí de prefeito para deputado federal sem ter sido candidato a deputado estadual, me elegi deputado federal. Mas importante é o aspecto político lá, e isso eu faço questão de registrar. Talvez tenha sido quando a gente vai dar um salto, né, muito grande, ou tu usa uma vara para tu saltar alto, ou tu vai numa mesa elástica para poder saltar alto. Eu acho que assim tiveram atitudes políticas que adotei lá, fruto daquela formação que eu tinha do menino revolucionário que pegou o plano institucional, que teve que reconhecer que foi o Simão que me mostrou o caminho institucional. Lá eu criei muito os chamados movimentos de base. Nós, na prefeitura, eu estimulei a criação das associações de moradores no município, criamos a União das Associações de Moradores. Esses líderes que foram revelados ali, eu encaminhei eles para a política, acabaram se convertendo em vereadores, depois até vice-prefeito, pessoas que ascenderam a este processo. Mais do que isso, também foi lá que eu instituí os conselhos municipais. Veja que eu estou falando em 89. Eu municipalizei a saúde em 1989. Hoje, 2009, 20 anos depois, ainda nós não temos a municipalização universalizada no Rio Grande do Sul, que é um estado adiantado nisso, e no Brasil nem se fala. Então lá, 20 anos atrás, hoje nós estamos falando isso aqui hoje, é 2009, né? Pois bem, há 20 anos atrás eu municipalizei a saúde, criei a comissão tripartite, lá estavam os profissionais de saúde, lá estava o pessoal da prefeitura, lá estava a comunidade. O Conselho Municipal de Saúde foi instituído por mim para administrar a saúde, e administrava a saúde. O Conselho Municipal de Educação, lá eu criei uma escola de turno integral. Hoje a gente debate aqui se vai ter escola de turno integral, como é que vai fazer, como é que não vai. Eu criei uma escola de turno integral e coloquei em todas as escolas o turno integral. Quer dizer, coisas que hoje a gente não consegue mais, mas isso dá uma mudança no perfil do ensino
Lá se acaba com a evasão, se acaba com a repetência. Mas o que eu queria isso? Para que isso? Para fazer com que as pessoas pudessem elevar o seu nível de conhecimento. Porque eu aprendi lá naquela administração do município pequeno, na época, né? Município de 20 e poucos mil habitantes, mas que tinha já a visão clara de que só o conhecimento podia transformar as pessoas. Eu falo isso porque hoje, eu vou falar nisso mais adiante, à frente da Fundação Ulisses Guimarães, eu continuo exatamente com as mesmas ideias, mas com outro plano de ação, com outros instrumentos para ação, mas também procurando elevar sempre o conhecimento das pessoas. Eu acho que lá em Tramandaí marcou o que eu fui como secretário de Estado, que eu fui depois, né? Eu vou falar um pouquinho sobre isso. Também como ministro de Estado, que também fui em nome do PMDB. Nas minhas ações como executivo, sempre a marca foi de cuidar do aspecto de melhorar, de criar condições para que as pessoas pudessem ascender no plano do conhecimento. Isto é lição do meu pai, aquele líder sindicalista semi-analfabeto. Eu digo isso não com nenhuma censura, mas até com muito orgulho, porque com muito poucas letras ele era um homem dotado de muita luz. Algumas pessoas têm muitas letras, mas uma escuridão terrível e não conseguem ver e construir. Ele não, era um sujeito que sabia muito pouco escrever, lia o necessário para sobreviver, mas em compensação tinha uma luz terrível para mostrar para a gente caminhos. Assim. Então isso eu aprendi. Não tem outra coisa que faz a pessoa ser independente, a pessoa consiga conviver com facilidade com os seus, que não seja o conhecimento. Só o conhecimento que faz isso. E eu me tornei um operário do conhecimento, vou tentar mostrar um pouco, mas lição aprendida no contato político. Nesse momento, 2009, nós estamos vivendo nesse país, e no mundo, mas no país, um descrédito terrível com a classe política, por via de consequência, com a política e com os políticos. Por quê? Porque a partir de 1985, 86, com a queda do Muro de Berlim, com a queda vamos assim dizer, com a queda do socialismo no poder, na Rússia nós tivemos a institucionalização do capitalismo, até ortodoxo, duro, e a Rússia era o berço da Revolução Socialista de 1917. Todos os socialistas do mundo tinham naquela revolução um exemplo que poderia servir para nós aqui no Ocidente. Havia a revolução na China também, um movimento também socialista, mas um pouco diferente, até pelo perfil do oriental, e a revolução do Castro aqui em Cuba. Mas nós vimos que estes movimentos, todos eles cederam à ascensão do capitalismo. E isso acabou com o debate político. Porque, na medida que se buscava a transformação pela via política das condições de vida dos menos privilegiados, nós tínhamos o debate político das ideias. Quando houve a queda do socialismo no poder e ficou só o sistema capitalista, desapareceu o debate político. Uma curiosidade para vocês, se vocês pegarem, peguem os filmes, os vídeos do que está acontecendo de debate no Congresso brasileiro, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado da República, vocês vão ver que o debate não é mais político. Não se discute mais as condições do cidadão, da sobrevivência do cidadão nas relações da vida em sociedade. Como é que se muda o padrão? Como é que o capital vale mais? O ser humano, quando se fala no trabalho, não se fala no trabalho propriamente dito, se fala na pessoa humana. Afinal, a vida em sociedade foi feita para dar felicidade para o ser humano ou foi feita para dar ganho de capital acumulado? Hoje, tudo que se vê é ganho de capital acumulado. Até os debates políticos dos órgãos de governo. Como é que custa menos? Como é que custa mais? Como é que tem mais eficácia? A reengenharia da produção, a reengenharia dos custos. E a pessoa não interessa. Vou dar um exemplo. Vocês peguem a Alemanha. A Alemanha, logo depois da queda do Muro de Berlim, que abre a Alemanha Oriental, quando cai a Rússia, vocês veem que os sistemas de seguridade social, o sistema de previdência,
A Alemanha Ocidental tinha um custo para as pessoas trabalharem muito alto. O que aconteceu? As indústrias da Alemanha se transferem para países da antiga União Soviética, porque lá não tinha custo de seguridade social, não tinha custo de previdência, e a mesma empresa, Siemens, ela produzia na Alemanha sob um custo e lá na Tchecoslováquia ou na Polônia com um custo completamente diferente e muito mais baixo. Por quê? Porque não tinha os chamados custos sociais, o custo das pessoas. Aqui está a distinção que eu queria fazer. As pessoas passaram a valer menos. Por quê? Porque o debate político desapareceu. E nós hoje, 2009, nós estamos vivendo isso no Brasil. Vocês observem os debates do Congresso Nacional, vocês vão ver que o debate se faz em torno de ganhar mais ou ganhar menos a indústria, o mercado. Não se fala mais na vida das pessoas ser o mais importante. Esta é a grande diferença que tem na política hoje da política da minha juventude, da política quando eu comecei, e até da forma com que eu entendo que deva se exercitar a política. Eu faço essa distinção para entender como é que a gente vai sobreviver. Vamos pegar o nosso Pedro Simão, que é o símbolo nosso aqui do Rio Grande do Sul, com relação ao processo político. Olha os discursos do senador Pedro Simão no Congresso Nacional. Vocês vão observar que ele não tem debate no discurso ideológico, porque ninguém mais debate ideologia no Congresso Nacional. Hoje se debate se participou no governo, se a ministra fez isso, se o ministro fez aquilo, se o presidente fez isso, fez aquilo, mas o debate institucional de como ascender as pessoas, como as pessoas elevarem-se, desapareceu. Então isso é importante. Eu faço esse registro para entender porque lá eu, prefeito, procurava estimular o debate com as associações de moradores, o debate com a organização dos conselhos municipais, coisa que depois, quando eu cheguei a secretário de Estado, no governo também do PMDB, do governador Antônio Brito, eu fui secretário de Estado do Trabalho, Cidadania e Assistência Social. Neste governo, eu trouxe exatamente aquilo que eu fazia na prefeitura lá de Tramandaí. Eu fui instituir o Conselho Estadual de Assistência Social, Conselho Estadual do Trabalho, Conselho Estadual da Cidadania. Debati em todos os municípios, fizemos um congresso estadual de assistência social, onde saiu o Plano Estadual de Assistência Social, que serviu de base para o Plano Nacional de Assistência Social. O plano, eu digo isso com muito orgulho, porque depois eu fui ministro do governo federal e vi o nosso plano lá. O plano que foi feito aqui no Rio Grande do Sul serviu de base para o Plano Nacional de Assistência Social. Então trouxe de novo essa participação política. E digo com grande orgulho, eu fui prefeito, secretário de Estado e ministro de Estado, onde sempre nomeei companheiros do meu partido, do PMDB, para os cargos de confiança que eu tinha. Enfrentei resistências, como isso é óbvio, do próprio governador ou quando ministro do presidente da República, mas enfrentei e sustentei, venci. Nunca capitulei. Como também não capitulei para aderir a governo que eu não ajudei a eleger. Eu não aderi, não sou adesista. Eu tenho ideias, tenho condições. Hoje, 2009, os meus companheiros de direção do PMDB nacional estão hoje todos integrados com o governo. Eu não. Eu voto com o partido, mas não sou governista, não sou palaciano, não indiquei ninguém para o governo e não quero indicar. É uma questão de princípios. Se eu fiz campanha contra, para a minha formação política, para aquele jovem lá que queria transformar o mundo, e que continua querendo transformar hoje, não cabe esse negócio de eu aderir porque eles estão com o poder. Não cabia e não cabe. Pois bem, deixei Tramandaí, chegamos na campanha do Brito, eu fui um dos coordenadores da campanha. Aliás, desde a campanha de 82 do Simão, à exceção da campanha do governador Rigoto de 2006, eu sempre fui coordenador de campanha. Não fui em 2006 porque não fui convidado, mas de 82... Simão, 86, Simão, 89, Fogaça que perdeu, 94, Brito que ganhou, 98, Brito que perdeu, 2002, Rigoto que ganhou. Sempre trabalhei na coordenação de campanha. Não trabalhei em 2006 porque não fui convidado, então não participei. Mas de qualquer forma, em
em 2006, como coordenei a campanha do candidato à presidência da República no Rio Grande do Sul, Geraldo Alckmin, que ganhou a eleição no primeiro e no segundo turno, em que pese o presidente Lula tenha se reelegido no plano nacional. Mas dependesse do Rio Grande do Sul, quem teria sido presidente da República teria sido Geraldo Alckmin. Eu faço esse registro apenas porque é uma questão de posicionamento político. Pois bem, do governador Antônio Brito, passei para o exercício. Eu havia me elegido deputado federal em 1994 e em 95 eu fui para Brasília assumir o meu cargo de deputado federal, em 13 de dezembro de 95. Em 96, por circunstâncias da minha relação partidária, me envolvi na direção partidária, na liderança do partido, não cheguei a líder, mas primeiro vice-líder em um ano, e fui cotado para ser o representante do partido no ministério do presidente Fernando Henrique Cardoso, com o qual o partido havia assumido o compromisso de sustentar, ou seja, de fazer sustentação política no Congresso Nacional. Me tornei ministro dos Transportes, fui ministro nos dois governos, tive o orgulho de suceder a dois companheiros do Rio Grande do Sul. Primeiro, o companheiro Odacir Klein foi ministro na abertura, no início do governo, 95. O ministro Alcide Saldanha sucedeu o Odacir. Alcide Saldanha era o secretário executivo do Odacir. O Odacir aqui, que foi nosso prefeito, Getúlio Vargas. O Alcide Saldanha, que vem também, gaúcho nosso, de Caçapava do Sul, e eu acabei chegando ao governo, substituindo o Saldanha. Fui ministro nos dois governos do presidente Fernando Henrique Cardoso, representando o PMDB. E lá na Câmara, ainda hoje se diz, olha, o PMDB teve sim um grande ministro do partido. Não esquecendo as obras. Eu até acho que fiz muitas coisas no Brasil inteiro. Não vou citar de novo obras, porque aqui o objetivo é político, não é fazer propaganda de administração, né? Mas o objetivo é político. Mas fui ministro do PMDB. A bancada tinha um ministro, e hoje ainda, em que pese lá em Brasília todos saibam que eu sou daqueles que fazem oposição, não sou adesista ao governo, mas mesmo os governistas e o próprio partido do presidente dizem que gostariam de ter um Padilha no ministério, que à época eu tinha liberdade de ação, eu fazia articulação política com o Congresso Nacional e também tinha a responsabilidade de atender em primeiro lugar o meu partido, mas não fazia nenhum tipo de restrição ou distinção. Veja que eu dei uma corrida rápida de 1966 a 2009. Agora, para que a gente possa compreender um pouco a vida partidária, eu acho que é talvez aqui que eu possa dar o meu melhor testemunho, eu gostaria de voltar na questão partidária e a nossa questão política do Rio Grande do Sul em relação ao PMDB nacional. Eu sou secretário-geral do partido no Rio Grande do Sul e sob a presidência do presidente Pedro Simão. Eu fui vice-presidente nacional do partido, junto com o presidente Michel Temer, e sou hoje presidente da Fundação Ulisses Guimarães, que é o nosso órgão de formação política do partido no plano nacional. Na Fundação hoje nós temos mais de 200 mil alunos, entre alunos ativos ou alunos que foram inscritos já e diplomados, num programa de formação política que cuidou de curso básico de formação política, que nós fizemos em convênio com a Universidade Nacional de Brasília, a UNB, que tem indiscutivelmente dos melhores, se não o melhor nível em formação política no Brasil. Depois, nós fizemos para as eleições municipais de 2008 um curso de formação de candidatos, candidato a vereador, candidato a prefeito, então, em convênio com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, sabidamente de alta qualificação política e administrativa. E agora, neste ano 2009, nós estamos trabalhando para qualificar
aqueles que estão nas prefeituras, seja como governo ou como oposição, com curso para gestores públicos municipais em convênio com o IBAM, Instituto Brasileiro de Administração Municipal. Sem falsa modéstia, quero dizer que nós contamos com uma equipe nessa nossa luta de formação política das mais qualificadas que o partido já conheceu para este métier, formação política. Nós hoje temos alunos lá do Amapá até aqui no Chuí, no Rio Grande do Sul, lá do Rio Grande do Norte ao Acre, enfim, todo o território nacional. E estamos disponibilizando e queremos ter alunos em todos os municípios do Brasil. Para que isso? Para voltar a falar de política. Aquele negócio de que o ser humano é o centro da vida em sociedade, que o ser humano é o elemento número 1 da valorização política, eu vi que ele desapareceu. Eu mesmo disse aqui que não é aquilo que nós víamos lá atrás, mas só terá uma forma de nós voltarmos a isso. É nós estarmos preparados para isso. E só se está preparado conhecendo. Veja o que eu disse lá atrás, só o conhecimento é que pode libertar. Aquele negócio lá que eu citei do meu pai semi-analfabeto, né? Só o que está na cabeça da gente é que é permanente. O resto tudo passa, mas o conhecimento não, esse fica. Portanto, nós estamos trabalhando o conhecimento da base do partido. Mas quero falar um pouco do PMDB, MDB do Rio Grande do Sul. Sabidamente, o Rio Grande do Sul é um dos estados que se distingue na sociedade brasileira, na Federação Brasileira, pela formação da sua gente. E isso é generalizado, não somos só nós PMDBistas, não. Nós temos aqui um trato político mais apurado. Nós cuidamos um pouco mais da política. Nós somos um pouco mais duros. Dizem até os nossos co-irmãos do resto do Brasil que nós somos pretensiosos. Eu até acho que nós somos mesmo, mas neste particular não é pretensão. Nós cuidamos um pouco mais do processo político. Isso nos dá também mais senso de responsabilidade. Não estou entre aqueles que acham que o partido, o Rio Grande do Sul está certo e o resto do partido está errado. Não, eu acho que está todo mundo certo. Só que tem forma diferente de estar certos. Para nós, no Rio Grande do Sul, nós somos um pouco mais rígidos. Eu dizia antes que eu não aderia, o governo, meus companheiros de direção nacional aderiram, eu não aderi. Por quê? Porque pela nossa forma de fazer política no Rio Grande do Sul, uma adesão dessa ordem não se incorpora à nossa formação, é contra a nossa formação. Nós aqui somos republicanos ou federalistas, é Grêmio ou é Colorado, é Arena ou é MDB, nós não estamos com um pé em cada canoa, não é da nossa formação. Então, isso é que a gente tem que entender. Agora, eu não acho que esteja errado. Se tem 26 estados da federação que pensam diferente, possivelmente, no contexto da nação brasileira, nós não somos o Joãozinho do Passo Certo que está certo. Não, nós temos a nossa forma de ver sem que os outros necessariamente estejam errados. Eu faço questão de dizer isso para que não se multiplique aqui no Rio Grande do Sul e nem no Brasil a percepção, a concepção, a ideia de que, não, o Rio Grande do Sul está certo e o resto do Brasil está errado. Ou então, o resto do Brasil está certo e o Rio Grande do Sul está errado. Não, nós estamos certos em formas diferentes, porque a nossa formação é diferente, de perseguir o mesmo objetivo. Eu estou, desde 1995, na chamada cúpula do partido nacionalmente. Não teve, na história do Brasil, e de nenhum outro partido político aqui no Brasil, eu ia dizer na do PMDB, um tempo tão grande, 95 a 2009, são 15 anos de hegemonia do mesmo grupo no partido. E convivo com coisas que, na minha visão, adesão ao governo, eu não fiz. Então, na minha visão, tem coisas que não são factíveis politicamente. Mas eu tenho que respeitar a maioria, ou eu tenho que sair do partido e para outro partido. Eu penso que estas coisas que não são da minha prática não estão erradas, por quê? Porque são da maioria. Como é que se muda isso? Aí é que está. Na medida que nós tivermos conhecimento, na medida que nós tivermos todo mundo pensando e conhecendo quais são os fundamentos da política, os fundamentos do nosso partido, de onde é que o nosso partido veio, da resistência ao movimento revolucionário ditatorial,
da abertura política, da anistia, da eleição para a presidência da República, da ascensão das massas menos privilegiadas ao poder. Isso é coisa nossa do MDB. Isso, tem outros por aí dizendo que eles é que fazem, que acontece. Isto foi sustentado por nós diante da ditadura. E ali era um momento de vida ou morte. E quem sustentou fomos nós. Portanto, isto, na minha forma de ver, nós temos que fazer com que todos conheçam na base do partido, especialmente os jovens. E todos aqueles jovens de mais de 80 anos que queiram transformar o Brasil. Esses têm que reter esse conhecimento, reavaliar, refazer, reativar, para que nós possamos fazer com que o partido efetivamente assuma essa condição de ser o partido da transformação. Essa parte final, eu quero tentar, pelo menos, desenhar como é que é a relação desse PMDB nacional, porque a gente vê tanta notícia ruim desse PMDB, né? E poderia ter muita notícia boa. Eu agora, como presidente da Fundação Nacional, né, eu tenho criado condições, nós temos um boletim semanal das ações no Congresso Nacional, se chama Movimento, dá para entrar pela internet para conhecer, em que só se mostra as coisas boas que a gente está fazendo, né? Que o PMDB está fazendo tanto na Câmara quanto no Senado. Nós temos o site da Fundação, e no site da Fundação tem o site, lá dentro tem o atalho, tem a entrada para o site do nosso programa de ensino à distância, é EAD FUG, e vocês vão ver assim, as coisas belas, bonitas que estão acontecendo no Brasil, no nosso partido, pelo Brasil afora. Tem muita coisa boa, não é só coisa ruim. Claro que notícia, eu quero explicar para vocês por que aparece tanta notícia ruim. Sabe como é que se faz a notícia? O editor político é o sujeito. Editor político de rádio, jornal e televisão. O editor político é o sujeito que separa o joio do trigo, quer dizer, o que é bom do que é ruim, e publica só o que é ruim. Publica só o joio. Então o negócio dele, se tu tem 97 coisas boas e 3 ruins, as 97 ele não faz notícia, ele faz das 3 ruins. Isso é da cultura brasileira. Eu não estou criticando o editor, eu apenas estou aqui dando um testemunho de algo que acontece. Vamos de novo, para ficar na cabeça de vocês. O editor político é o sujeito que separa o joio do trigo e publica o joio. Não interessa a proporção. Se for 97% trigo, ele publica 3% de joio. Muito bem. Então nós estamos procurando, dentro do PMDB, montamos lá uma equipe de jornalistas, lá 7, 8 jornalistas qualificados. Temos o site do partido, do PMDB Nacional. O site da Fundação Ulisses Guimarães. Neste site da Fundação nós ainda separamos, tem o site do ensino à distância, do EAD, FUG, que vale a pena vocês olharem, até pelo site, mas especialmente pelo que ele mostra do Brasil, do que está acontecendo no Brasil. Mas eu disse antes, eu estou no chamado grupo que comanda o partido de 95 até hoje. E não sei até quando vou ficar, posso sair amanhã, mas pelo menos até hoje eu estou. Nem Ulisses e a turma do Ulisses tiveram tanto tempo à frente do partido quanto nós estamos. E a pergunta, mas vem cá, como é que é a vida do partido com tanta diferença? Eu sou gaúcho, com a formação política do Rio Grande do Sul, Revolução de 1835, 1893, 1923, 1964, 1980, já MDB, PMDB, quer dizer, 2009, uma coisa totalmente diferente. Michel Temer é de São Paulo, presidente do partido, e é quem tem sido o nosso líder, onde o processo político não é tão ortodoxo quanto o nosso, do Rio Grande do Sul. O Gedel Vieira Lima é baiano. O pai dele tinha sido da Arena. Ele, Gedel, sempre foi MDB, PMDB, mas o pai dele tinha sido da Arena. Moreira Franco é outro membro desse grupo, ex-governador do Rio de Janeiro, mas que veio também da direita, que também está nesse grupo. Hoje, Henrique Eduardo Alves é de uma família tradicional de MDBistas do Rio Grande do Norte. O pai dele, Aloysio Alves, foi ministro do presidente Sarney, foi presidente do partido historicamente, é alguém que tem a firmeza desta posição. Então,
eu fico na Câmara, não vou lá para o Senado, fico na Câmara as pessoas que têm tido o controle do partido. Neste grupo tiveram pessoas que entraram e saíram, mas esses que referi estão juntos desde 1995. Como é que é o PMDB nacional? Por que aparece tanto escândalo do PMDB nacional? Que é uma conversa com quem quer conhecer o PMDB, especialmente meus companheiros, uma explicação que eu acho que eu tenho que dar. Por que acontece tanto escândalo? Primeiro, aqui no Rio Grande do Sul tem um ditado popular que diz o seguinte: ninguém atira pedra em cachorro morto. O PMDB apanha muito porque é o maior partido, tem o maior número de militantes do país, tem o maior número de vereadores, tem o maior número de prefeitos, tem o maior número de deputados estaduais, tem o maior número de deputados federais, tem o maior número de senadores, tem o maior número de governadores. Por que o PMDB, sendo o maior partido do Brasil, então, sendo tudo isso, não tem uma candidatura à presidência da República? Porque, infelizmente, alguns companheiros do PMDB, que têm liderança nacional do partido, têm se beneficiado da relação com o governo, agindo em nome do partido, como se o partido fosse, e não são, e tem vantagens, porque nomeiam pessoas dentro do governo, porque nomeiam muitas pessoas, e daí essas pessoas não querem ter o candidato à presidência da República, porque se tiverem o presidente da República, do seu partido, não vão ter tantos cargos, porque vão ter que dividir com os outros. Essa é a primeira grande divisão. Não vai, porque que vai dividir se pode ter sozinho? Então, como é que se combate? Isso que é importante. Se combate de baixo para cima. Se combate de baixo para cima, com a conscientização da base e a participação da base. Agora, isto é matéria de conflito interno dentro do partido? Até é matéria de conflito interno. Nós tivemos durante muito tempo uma disputa entre o Senado e a Câmara. Quem é que iria efetivamente ter o comando do partido? Nesse espaço de tempo, em que pese todo o respeito, carinho e admiração que eu tenho pelos senadores, indistintamente, mas a Câmara tem levado vantagem. Por quê? Porque a Câmara tem uma participação muito maior, é simples de entender. O Senado são 20, 21, 22, 19, 18, 20. Na Câmara são 90 ou 100. Claro, o poder de mobilização dos 90 a 100 deputados, em tese, é maior do que de 18 a 20 senadores. E até a disponibilidade para o processo de proselitismo interno dentro do partido. O deputado estadual chega no seu estado, deputado federal, ele vai para a base correr. E normalmente são vários, não é só um. O senador chega no seu estado, às vezes quando vai, que muitos não vão, ele não tem mais a disponibilidade física. Ele não tem mais nem tanta vontade, porque ele já está no outro patamar. E aí, na cooptação dos delegados, na cooptação da base partidária, os deputados levam vantagem, por isso que os deputados é que comandam o partido. Apenas para entender por que são os deputados. Bom, mas então não se sobrepõe uma liderança nacional por isso? Não é por isso que não se sobrepõe uma liderança nacional. Não se sobrepõe uma liderança nacional porque nós do PMDB, desde a eleição do Quércia, candidato à presidência da República, mas eu vou para trás. Desde a abertura democrática, nós perdemos a ambição pelo poder. Nós não nos dedicamos a construir um programa de governo. Esse é o problema. Porque antes do candidato nós temos que dizer para a sociedade o que é que nós queremos. E isto ser língua comum, todo mundo falar a mesma coisa. Por isso que agora, nesse momento, nós fizemos um debate nacional em todos os municípios. A Fundação está conduzindo esse debate. Qual é o nosso programa de governo para o Brasil? Levamos para todos os municípios do Brasil. Fizemos congresso em todos os estados. Ainda falta 6 estados fazer os seus congressos nesse momento. E vamos fazer um congresso nacional. Para que nós tenhamos algo, um programa, uma ideia, para ser defendido por todos, que hoje não tem. Como é que vai unir as pessoas? Em torno do quê? Em torno de uma pessoa? Negativo, isso já passou. Isso era possível antes da internet, antes da comunicação, antes da transparência que se exige. Esse negócio que aparece tanto escândalo lá em Brasília, quero dizer para vocês que hoje o número de escândalos é 10 ou 20 vezes menor do que era há 20 anos atrás. Só que agora a fiscalização e o controle é 1000 vezes maior.
Porque a internet está na casa do cara todo dia. A câmera está vendo ele. O cara está num Big Brother, para usar uma expressão que todo mundo tá vendo hoje, permanente. A internet está vislumbrando tudo. É o recibo, é a nota, é a passagem, é a estadia, é não sei o quê. Coisas, práticas que eram absolutamente normais. Não são mais normais hoje. Não houve essa mudança, os políticos não se aperceberam disso, e aí então, isso vale para todos os partidos, mas eu estou falando do meu, a roupa suja se lava em casa. Eu não tenho direito de falar dos outros, mas no meu eu posso dizer quais são os nossos problemas e apontar a solução. Então, o PMDB, primeiro, é tão mal falado porque é o maior e todo mundo tem medo. Essa é a primeira. Tem medo de quê? De nós assumir a consciência disso que eu estou dizendo, que somos os maiores e que podemos assumir o comando do processo. Não precisa ser auxiliar do partido A, do partido B. Eu fui ministro pelo nosso PB no nosso PMDB num outro governo. Agora tem companheiros que são ministros neste governo de ser força auxiliar. Não. O PMDB tem condições de ser ele o titular. É simples. Eu vou dar outra imagem. O Sol, sabe por que o Sol é o centro do sistema solar? Porque ele é maior do que os planetas que giram ao torno dele. O maior tem que ser o centro. Os menores giram em torno. Pois o PMDB, sendo o maior, está conseguindo inverter essa lógica. Está conseguindo ele girar em torno dos outros. Sendo o maior, está girando em torno de em torno de um pequeno que é 1/3 do PMDB. 1/3 do PMDB. E tem alguns que ainda continuam imaginando que tem que continuar girando em torno dos pequenos. Não, o PMDB tem que ser centro, o maior é centro, e os outros que giram em roda. Esta é a tese que nós defendemos. E por que não acontece isso? Porque nós abandonamos a ideologia, porque nós abandonamos as ideias, porque nós abandonamos a construção de um programa e porque nós somos diferentes também. O que, para nós do Rio Grande do Sul, tem um peso ético, em Santa Catarina tem outro, no Paraná tem outro, São Paulo tem outro, no Rio tem outro, no Ceará tem outro, no Amazonas tem outro, no Pará tem outro, e assim, distintamente, nos 27 estados. Somos diferentes. Agora, tem gente boa politicamente em todos os estados. E até gente nossa, que é execrado pela mídia, tem muito valor político. Tem gente que comete erros éticos, morais e legais. Tem que pagar. Ninguém está aqui para ser perdoado, não. Tem que pagar. Mas é noutra esfera. Não é na esfera do partido que nós vamos criminalizar companheiros. Não. Aqui todos, em princípio, são iguais. Deixa que os adversários e a justiça apurem. Se nós temos restrições, vamos promover o processo ético interno e excluir o companheiro que eticamente não possa ser mantido no nosso convívio. Agora, não vamos estar sentado ao lado com um punhal por baixo da mão para que, no primeiro descuido do companheiro, estocar ele com o punhal. Não. Isto não é ser companheiro e isto não é estar no mesmo partido. Nós somos diferentes, sim. Hoje nós estamos vivendo no Congresso Nacional, apenas para que fique claro, isso vai ficar registrado aqui, pode se mostrar historicamente daqui o tempo que quiser. Hoje, neste dia, nós pegarmos os jornais, nós vamos ver que ali no jornal está dizendo que o presidente da República salvou o senador José Sarney do PMDB porque ele quer ter o PMDB de subordinado. Que ele quer ter o PMDB subordinado é verdade, mas ele não foi por isso que ele salvou o Sarney. Isso apenas para vocês verem que a história é contada de um jeito e o fato é outro. Aqui na nossa fronteira, para ir na direção das terras do Honório Lemes, para lá, o canto do quero-quero tem o seguinte significado. Canta para cá e o ninho está para lá. O quero-quero vai cantar num lugar porque ele quer proteger o ninho que está no outro. Pois bem, esse negócio que é para salvar o Sarney é conversa fiada. Sabe por que é isso? Por 2 fatores. Primeiro, para não deixar o Senado, nesse momento, fazer a CPI da Petrobras. Número 1. Que é lá que está a CPI do Petrobras. E segundo, e na minha opinião, o mais importante ainda para o presidente da República, é para não entregar a presidência do Senado para o senador Marconi Perillo, que é do PSDB. Sai o Sarney, quem é presidente do Senado é Marconi Perillo, que tem se caracterizado por ser adversário ferrenho do presidente da República. Então, o presidente da República, realmente salvou a presidência do presidente José Sarney. Salvou, sim. Se não fosse ele, o presidente Sarney ia renunciar. Não renunciou porque o presidente da República disse para não renunciar. Mas disse para não renunciar, não para salvar o Sarney,
mas para manter um aliado seu à frente do Congresso Nacional e não permitir que um adversário assumisse. Esta é a verdade. E a versão não é essa. Jamais foi dito também que, enquanto tiver bombardeio na direção do Senado, na presidência do Senado, a CPI da Petrobras também não anda. Isso também não foi dito. E essa é a verdade. Portanto, para entender Brasília, a gente tem que estar lá. Por que que eu, aqui do Rio Grande do Sul, dificilmente, pela nossa ortodoxia da forma de ver política, a gente não consegue essa convivência mais ampla lá. E eu permaneço nesse grupo há tanto tempo. E não aderi. Estou aqui, não sou adesista ao governo, não tenho cargo no governo e nem nada. Porque eu aprendi a respeitar as diferenças que nós temos dentro de casa, dentro do PMDB. O PMDB tem os mesmos defeitos que tem os outros partidos. Nem mais virtudes, nem mais defeitos. Todos iguais. Nós temos algumas pessoas no PMDB que são com mais virtudes do que a média do partido. E temos dentro do partido algumas pessoas que têm mais defeitos do que a média do partido. Acho que as pessoas que têm mais defeitos, nós teríamos que ter coragem de, se quisermos não termos que conviver com elas, submetê-las ao processo interno do partido para que a comissão de ética opinasse. Isto, quem acha que tem que submeter alguém, deve propor. Agora, não vem os outros partidos dizer que são melhor do que nós. Até partidos que tinham a pretensão de ser os defensores da moralidade, da ética, foi só lhe dar a oportunidade. Minha falecida mãe dizia, meu filho, para tu conhecer a pessoa, tu tem que dar para ele poder. Seja poder, dinheiro, ou seja, dar um cargo para ele mandar. A gente tem visto que é mesmo assim. A gente, para conhecer os políticos no Brasil, os partidos políticos do Brasil, é deixar eles chegar ao poder. E eles foram chegando ao poder. E a gente viu como é que efetivamente são quando chegam no poder. Mas com relação ao nosso partido, quero falar do meu partido, do meu PMDB. Nós temos consciência, sim, que temos as nossas fragilidades, mas temos consciência também de que temos muitas virtudes. Nós temos muitos companheiros virtuosos. E queremos aproveitar esses companheiros virtuosos para construir uma nova feição do nosso partido, reavivar, reviver, reacender, reanimar, talvez, dar alma de novo, reanimar, essa é a expressão correta. Aquilo que nós já tivemos lá, historicamente, desde a fundação, especialmente até 1985. De 66 a 85 foi um período riquíssimo do nosso partido. Nós temos que tomar aquela herança, buscar esse cabedal que está guardado, dar a ele uma tradução do terceiro milênio, dessa civilização da internet, da integração, da modernidade tecnológica, mas trazer também a modernidade conceitual política. Para nós, do PMDB, eu estou nessa corrente, sei que o meu presidente, Pedro Simon, é parceiro integral disso. Nós, do PMDB, para nós, a pessoa humana, especialmente aqueles que precisam da organização estatal para organizar a sua vida. Com estes e com a pessoa humana, genericamente, é que é o nosso compromisso. Nós fazemos política por ideal. Eu faço política pelo mesmo ideal que eu tinha quando lá o menino revolucionário, que queria luta armada, que queria... com o mesmo ideal. Mudei a forma, mudei o caminho, mas quero chegar no mesmo objetivo, que é ter a sociedade, os homens livres, as mulheres livres, os jovens, os velhos livres e independentes para poder construir o seu futuro. Com a possibilidade de ter acesso aos meios para isso. Pelo menos o acesso. Garantir o acesso. Se depois o sujeito não quiser, é problema dele, mas garantir o acesso. Isso significa dizer que tem que garantir o acesso ao conhecimento, primeiro, segundo e terceiro nível ou grau no processo de educação formal, e o acesso ao trabalho. Porque essas duas condições são fundamentais para a pessoa humana. Conhecimento e oportunidade para trabalhar. O resto, a pessoa tem que fazer por si. Muitos não fazem, mas a maioria absoluta, a grande maioria, faz. É só lhe dar oportunidade. É para este processo político, portanto, que eu tenho essa trajetória. Elas se vão 43 anos de filiação ao partido, mas eu comecei a fazer política antes da filiação. Eu já me filiei com 21 anos. 20 anos, quase 21 anos de idade.
e eu fazia política já uns 6, 7 anos antes. Portanto, eu posso falar de 50 anos de trajetória política, pessoal, mas perseguindo este caminho. E enquanto eu puder perseguir esse caminho, eu estarei fazendo política. Esta política, este processo político, esta busca. Quando Deus achar que chegou a hora de eu não fazer mais, e eu acho que talvez eu só pare quando Ele mesmo disser para mim, olha, está na hora de parar, então eu quero chegar lá com a consciência de ter cumprido o meu dever e o meu papel, coisa que hoje eu tenho. Se Ele me chamasse hoje, eu sabia que eu tinha cumprido com a minha missão, com o meu papel. Enfrentei, durante esse espaço de tempo, as coisas normais do processo político. É normal no processo político a gente ter adversários, alguns se convertem de adversários em inimigos. Eu não tenho inimigo, eu tenho adversário político, eu não tenho inimigo, tenho adversário. Mas alguns eu não posso pensar pelos outros. E aí, um jogo pelo qual eu não optei, às vezes é utilizado contra a gente. Isto é conforme o nível das pessoas com quem tu vai ter que fazer o enfrentamento político. Não tenho divergência das pessoas no plano pessoal, respeito a todos. No plano político, eu tenho divergência, manifesto e respeito quem diverge de mim também. Eu acho que dou aqui um depoimento de alguém que foi forjado na casa do MDB, no MDB, e só esta casa conhece politicamente. Lá se vão 43 anos de filiação partidária, 50 anos de atividade política e procurei não falar das minhas realizações, nem como prefeito, nem como secretário de Estado, nem como ministro de Estado, e mesmo no Legislativo a gente consegue também realizar coisas, porque essas não são o mais importante. O mais importante é o que resulta, ou resultou disso, ou vai resultar disso, para as pessoas. E nesse particular eu tenho a consciência tranquila, porque sei que fiz tudo o que eu podia. Se gostaria de ter feito mais, claro. Quero fazer mais? Quero. Mas tenho a consciência de dizer que até hoje, tudo que eu podia fazer, eu fiz no interesse daqueles que efetivamente precisavam e aos quais a organização do Estado é realmente muito importante. Eu acredito na política, eu acredito na organização estatal, mas acredito, acima de tudo, na capacidade do ser humano de enxergar o que é bom e o que é correto para sempre.